troca de guarda no Tribunal Superior Eleitoral. Saiu o ministro Luiz Roberto Barroso, que deixou a presidência da casa e deixou a própria casa. E o TSE, para quem não sabe dos detalhes, é composto por 7 integrantes, 7 ministros, 3 são do Supremo, Barroso, o Edson Fachin e o Alexandre de Moraes, o trio do momento. Barroso sai, o Edson Fachin vai ser o presidente do tribunal, mas cada ministro fica 2 anos, e então o tempo do Fachin vence em agosto, então ele não vai presidir as eleições, então ele sai também. E daí entra o ministro para presidir as eleições, vai ser o Alexandre de Moraes. Neste momento, Fachin é o presidente, Alexandre de Moraes é o seu vice. Barroso saindo do tribunal, entra o Ricardo Lewandowski, porque são 3 vagas do Supremo Tribunal Federal. Só lembrando que o Brasil é um dos poucos países do mundo que entrega a organização das eleições para um poder de justiça eleitoral. É uma coisa brasileira, típica brasileira. Na maior parte dos países, a eleição é organizada pelo Poder Executivo, com participação de representantes da sociedade. Entende-se que a eleição é do povo. A eleição é uma questão administrativa. E a gente tem uma estrutura da justiça que já administra as questões que podem surgir até mesmo da eleição. Não precisa ter uma justiça eleitoral, mas o Brasil tem uma justiça eleitoral. Coisa bem brasileira, com orçamento poupudo, são 10 bilhões de reais por ano. 10 bilhões. Então, a cada eleição nacional, 40 bi se consumiram, né? Ah, mas no meio tem uma eleição municipal, tudo bem. 20 bi só de custo a cada 2 anos, porque a gente tem as eleições. E a sede é aquela coisa maravilhosa, uma sede grandona, faraônica, 12 mil metros de área, lugar para parar um monte de carro. É uma coisa maravilhosa. Bom, o TSE deveria ser um despachante eleitoral, né? Não deveria ser nada, mas deveria ser um despachante eleitoral. Mas ele se transformou num poder à parte. Então, o presidente do TSE é um ator político de primeira grandeza. Fala durante 2 anos, né? E o Barroso, ele ocupou esse espaço nos últimos 2 anos com o brilho que o caracteriza. Fala fácil, é inteligente, é preparado, fala de improviso, o tempo que você quiser sobre qualquer assunto, leu a vida inteira. É um sujeito extremamente preparado, muito preparado. É dos discursos que mais impressionam no Supremo. Mantém o equilíbrio, brinca com as construções, mas parece ter esquecido que ele é juiz. Então, existe o juiz Luiz Roberto Barroso. Pega o juiz de futebol, né? O Luiz Roberto Barroso, juiz de futebol. Ele vai lá no campo, ele não chega lá quando sai um gol eventualmente do time dele e festeja. Ele só marca. Ele não vai lá se tem um gol contra o time dele e chora e diz que foi impedimento. Não, ele vai lá e marca que foi gol e segue o jogo. É o juiz. Aquele que não tem o direito de colocar as suas opiniões pessoais acima da legislação, das regras que ele tem que defender e que jurou defender. Pois, quem acompanhou o discurso e quem não acompanhou e leu 19 páginas do discurso do Barroso, pode ter se chocado. Pode ter se chocado. Parecia um governador deixando um cargo e registrando seus feitos para sair candidato a presidente da República. Listou suas plataformas, suas promessas quando entrou, fez referências ao seu discurso de posse e começou a listar e deu um caráter épico para suas realizações, suas conquistas e tal. A primeira coisa que o Barroso esqueceu é que a justiça, ao contrário de um governante do Poder Executivo, ou até mesmo ao contrário do governante do Poder Legislativo, são todos governantes, de certa maneira, ele não tem uma plataforma
né? Ser presidente de um tribunal é meramente o exercício de um sistema de rodízio. Tanto que o próximo presidente do TSE é o Edson Fachin, depois vem o Alexandre de Moraes e assim vai. E o Barroso agora sai desse holofote, vai para o Supremo Tribunal Federal esperando chegar o momento dele de ser o presidente do Supremo Tribunal Federal. O que vai acontecer? Todos os ministros são presidentes do Supremo em algum momento. Ficam 2 aninhos, daí sai, entra outro, agora é o Fux, né? Antes era o Toffoli. E vai indo no sistema de rodízio. É tão formal que eu estou dizendo que no Supremo Tribunal Federal, no dia da eleição do presidente, as cédulas são distribuídas para os ministros todos já preenchidas. Já preenchidas. Vê lá, o presidente do Supremo recebe uma cédula preenchida com o nome do vice, aquele que é será seu sucessor, e todos os outros ministros recebem a cédula preenchida com o nome daquele que vai ser o presidente. Colocam na urna e é anunciado o resultado. Oh, não é? Deu o Fux. Claro que deu o Fux. É tudo combinado. Não tem uma eleição. Ao contrário da Suprema Corte Americana, em que o presidente da República indica o presidente do Supremo Tribunal Federal da Suprema Corte. Aqui não, é um rodízio. Bom, mas não tem plataforma. No meu governo, farei eleições todo ano. Não existe isso. No meu governo, os votos não serão apurados para chegar a 50% mais um. Mas vamos conseguir, com a redução da inflação, 40% mais um dos votos. E um dia chegaremos a 10% mais um dos votos. Já foi assim no passado. Quem tinha mais votos levava. Kubitschek, Juscelino Kubitschek teve mais votos, levou, não tinha segundo turno. E deu até uma grande confusão naquela época, mas a gente criou o sistema de 2 turnos, 50% mais um dos votos. E cabe ao TSE defender essa legislação. Mas eis que Barroso, em seu discurso, diz coisas fantásticas. Disse ele, por exemplo: em primeiro lugar, conseguimos neutralizar a inaceitável proposta que começava a ganhar corpo de cancelamento das eleições, que pretendia fazê-las coincidir com as eleições gerais de 2022. Quem tem que decidir, por causa da pandemia, se as eleições vão ser canceladas ou não, é o poder legislativo. E se tomar uma decisão inconstitucional, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, não cabe ao TSE falar: nós conseguimos neutralizar. Não tem que neutralizar nada. Agradeço, em segundo lugar, a minha assessoria aqui no tribunal, companheiros brilhantes e queridos de viagens, na aventura que foi fazer eleições limpas, livres e seguras e proteger a democracia no Brasil. Vem cá, foi uma aventura fazer eleições limpas? Opa! O que ele não contou pra gente? Aventura fazer eleições livres? Por quê? Nós não estamos vivendo num ambiente saudável? Proteger a democracia no Brasil? Nossa, quer dizer que o TSE protegeu a democracia no Brasil? Mas protegeu contra que ataque? A gente vai entender no discurso dele. Mas que ataque? Em que momento a democracia brasileira correu risco? Em que momento a eleição brasileira correu risco? Quer dizer que ele presidiu a eleição municipal. Tivemos problema na eleição municipal. Se tivemos, foi um problema da bagunça que ele fez, de resolver apurar tudo em Brasília, em vez de deixar como era antes, apurados nos TRS, que demorou para sair o resultado. Procurei em primeira gestão a interlocução com a sociedade. Para tanto, participei de diálogos com diferentes figuras representativas em diversas áreas: cultura, jornalismo, política, literatura, e fiz lives transmitidas pelo YouTube. Mas se ficasse quieto, em vez de fazer live, o trabalho dele ia ser pior. Quer dizer que ele tinha que fazer live? Mas que é isso? É show? Boa parte do ano de 2022 foi gasto com uma discussão desnecessária que significaria um retrocesso, a volta do voto impresso com contagem pública manual, solução inadequada para um problema inexistente. Vem cá, compartilho da opinião de que as urnas eletrônicas são seguras, compartilho da opinião de que seria absolutamente desnecessário adotar o voto impresso. Assino embaixo. Mas ele é o presidente do TSE. Se o Brasil, leia-se, se o Congresso Nacional resolvesse fazer o voto impresso, seria voto impresso. E aí caberia a ele, TSE, implantar o voto impresso.
Não, ele não é o Luiz Roberto Barroso, que feito eu posso falar aqui qualquer coisa. Ele tinha o cargo de presidente do TSE. Como presidente do TSE, não cabe a ele dizer se a discussão é necessária ou desnecessária. Discute-se no Brasil o que se quiser discutir. Inclusive, se a eleição deve ser feita com urna eletrônica, urna em papel, ou então votos tomados de forma oral. Não é da conta do presidente do TSE decidir como é que o Brasil quer contabilizar os seus votos. Cabe a ele executar, cumpra-se. E ele vem e fala que era um retrocesso. Por que ele fala que é um retrocesso? Veja, ele pode achar que é um retrocesso, ele pode achar que o time dele, como juiz de futebol, deveria ganhar o jogo que ele vai apitar, mas ele não pode participar desse debate dessa forma. Lá pelas tantas, o TSE defende o sistema distrital misto. E daí? Guarda para ele. Não interessa se o TSE defende o sistema distrital misto, se o TSE não é parte da política brasileira. O TSE não foi eleito. Nenhum ministro ali foi eleito. Eles foram designados para os cargos e devem cumprir aquilo que está na Constituição e na estrutura com as suas atribuições. Que papinho é esse dele defende o sistema distrital misto, sistema de lista, sistema do que for? E se a partir de agora a gente quiser pegar o censo e disser o seguinte, olha, no Brasil tem X% de homens, X% de mulheres, X% de brancos, X% de negros, X% de indígenas, e aí nós vamos compor o Congresso dessa forma. Acabou. Ué, o que o TSE tem a ver com isso? Se o Brasil resolver reservar no Congresso Nacional o número de cadeiras para as mulheres proporcional ao número de mulheres na sociedade, isso não é problema do TSE. O TSE tem que implantar. Aliás, implantar nada, tem que supervisionar e acabou. Nos últimos tempos, disse ele, a democracia e as instituições brasileiras passaram por ameaças das quais acreditávamos já haver nos livrados. Quais foram as ameaças? Ele lista. Comparecimento à manifestação na porta do comando do Exército, Fernando Schiller até comentou isso aqui ontem, na qual se pedia a volta da ditadura militar e fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República pediu isso? A volta da ditadura militar? Eu acho que é um absurdo. O presidente da República compareceu a uma manifestação na porta do comando do Exército, onde algumas pessoas pediram a volta do regime militar. E aí? Ele, como presidente do TSE, tem que dizer que isso foi um atentado à democracia? Mas foi? O que aconteceu depois disso? Nada. Desfile de tanques de guerra na Praça dos Três Poderes com claros propósitos intimidatórios. Onde ele concluiu? Ele pegou um exame no laboratório, tirou o sangue do presidente e diz, olha, o senhor está com o fator RH tal, o senhor tem o sangue tal e o senhor tem claros propósitos intimidatórios. É mesmo? E o número de plaquetas baixou, mas o número de propósitos intimidatórios subiu. Como é que ele sabe? Concordamos, vários, entre os quais eu, que o presidente não deveria fazer isso, desfile de tanque de guerra, etc. E daí? O que o Luiz Roberto Barroso tem que falar sobre isso? Ordem para que caças sobrevoassem a Praça dos Três Poderes com a finalidade de quebrar as vidraças do Supremo Tribunal Federal em ameaça a seus integrantes. Mas que coisa! Ele disse isso sério. Não é que ele estava brincando, não. Ele falou sério. E continuou. Não é de surpreender que dirigentes brasileiros não sejam hoje bem-vindos em nenhum país democrático e desenvolvido do mundo. Atenção, volto a dizer para quem está ligando o rádio agora, palavras não é do presidente da ONU, não é do presidente da ONU, é do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A marca Brasil vive um momento de deprimente desvalorização mundial. Passamos de um país querido e admirado internacionalmente. É do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A marca Brasil vive um momento de deprimente desvalorização mundial. Passamos de um país querido e admirado internacionalmente a um país olhado com desconfiança e desprezo. Era querido e admirado na gestão Lula, é isso? E aí olhado com desconfiança e desprezo agora? E ele concluiu isso com base em o quê? Leitura de jornal... Concluiu com isso fazendo uma pesquisa, contratou o Datafolha, contratou um Instituto Internacional, ligou para 10 chefes de Estado. Como que ele concluiu que a gente passou a ser olhado com desconfiança e desprezo? Eu posso achar.
A Débora pode achar, o Fábio pode achar, você pode achar, ele pode achar, mas ele não pode falar. Ou até pode, e pode ser criticado por isso. Aqui no Tribunal Superior Eleitoral procuramos fazer a nossa parte na resistência aos ataques à democracia. A democracia? Que isso? Mas que é isso? Então o Barroso está deixando o Tribunal Superior Eleitoral tendo feito um discurso que é um desserviço à democracia brasileira. Desserviço que ele acusa o presidente da República de praticar. E que pratica. O presidente da República praticou vários desserviços, mas vários. Como diz o presidente, no tocante à gestão das vacinas, não há dúvida. Mas ele é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele não é da OMS para falar de vacina. Ele é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele não é um integrante do Conselho de Segurança da ONU. Então, Luiz Roberto Barroso, volto a dizer, das cabeças mais brilhantes do Supremo Tribunal Federal, dos homens mais preparados, dos discursos mais fáceis, no sentido de saber manusear as palavras, pode ser avaliado pelas palavras que diz. E não como alguém que eventualmente tem dificuldade de falar e às vezes se atrapalha com essa ou aquela declaração. Mas ele não. E leu. Pôde refletir, pensa quantas vezes ele leu, eventualmente até diante do espelho para ver as expressões, durante a interpretação desta ou daquela frase mais forte, com maior significado político, eleitoral, emocional, seja lá o que for. Então é lamentável que uma pessoa com essa qualidade tenha se deixado levar por esse momento de polarização e abre, o que é mais perigoso, uma pergunta. Terá o ministro Luiz Roberto Barroso, depois dos ataques claros nesse discurso ao presidente Jair Bolsonaro, independência para a demanda que vai surgir no Supremo Tribunal Federal, fruto da eleição e que vai parar no TSE e depois com apelo ao STF para poder votar com independência? É uma pergunta legítima que se pode deixar no ar depois desse discurso de 19 páginas muito bem escrito. De forma que as palavras não escondem as ideias que elas contêm e que pode ser questionado, como eu estou fazendo agora. Lamentável momento em que pessoas